Boa tarde, pessoal. Obrigado por terem vindo aqui. Esse é o tema menos Drupal de toda a Drupal Camp São Paulo, mas nem o Drupal, nem nada acontece sem ter negócios por trás, porque se ninguém pagar pelo trabalho de vocês, vamos combinar que vocês vão desistir de mexer com Drupal, né? Então, eu vim aqui trazer um pouco do ponto de vista empresarial, que pode, de repente, ser uma semente para a gente começar a pensar em modelos de desenvolvimento de negócios que podem levar os nossos negócios e, por consequência, o mundo Drupal para um outro patamar. Então, eu tive a ideia de trazer uma proposta de uma incubadora de projetos em Drupal. Tá? A ideia não é fazer um screening de business plan aqui, muito pelo contrário, é muito mais plantar essas ideias para que vocês tenham um horizonte um pouco mais amplo sobre o que é compor parcerias e ganhar sinergia no mundo de negócios, que possivelmente não é o que vocês estudam o dia inteiro. Bom, vou me apresentar. Meu nome é Caio Ribeiro do Vale, eu já sou empresário faz bastante tempo. Eu não sei se é uma bênção, está mais para uma chaga de Cristo isso, porque é uma... Enfim, varia, né? Quando dá dinheiro é uma bênção, mas não é sempre que a gente está por cima. Sou publicitário de formação, então mais um motivo para não ser um cara de tecnologia, mas gosto de tecnologia, trabalho há muitos anos no setor de TI, já trabalhei com SAP, trabalhei com outros bichos aí também. Acabei estudando sociopsicologia para entender gente, entender movimento, entender para onde vai a raça humana. Aí fiz comunicação, inteligência competitiva. Hoje estou terminando, literalmente, esses dias, uma extensão em fusões e aquisições. Justamente para poder ter mais horizontes de como fazer negócios, né? Então, a gente trabalha, a gente entrega projetos, mas sempre é bom saber como é que a gente pode expandir nossos negócios. E, para isso, gostem vocês ou não, a gente vai ter que contar com uma rede de stakeholders, né, que no nome de gestão de projetos talvez seja familiar para vocês, mas existem agentes financeiros, clientes, funcionários, colaboradores, instituições, e tudo isso tem que funcionar legal para que você tenha um ecossistema que consiga te bancar no médio prazo e no longo prazo, né? Então, eu tive lendo o relatório do Gartner, não sei para quem é familiar o relatório da Gartner. Gartner é uma consultoria global que faz uma análise de várias tecnologias e coloca elas em um esquadro. E eu vi um reporte sobre CMS. E no mundo do CMS existe, bom, só para explicar para quem nunca viu o reporte da Gartner, existe um tal de um quadrante mágico. Então, lá eles põem os caras que são os mais bacanudos do mercado, e aí faz uma cruz no meio, fala daqui, da cruz para a esquerda atua em nicho, da cruz para a direita é mainstream, para cima é líder e do meio para baixo são os desafiantes. Pois bem, e não é que o Drupal estava lá, quer dizer, na verdade, não o Drupal propriamente dito, mas a Akia, que, enfim, tem uma relação simbiótica com o Drupal, assim como todos nós, né? Inclusive, serve para mostrar que a Akia não é a dona do Drupal, mas está nesse quadrante mágico como se fosse o representante máximo dessa ferramenta. E parabéns para eles, estão fazendo um ótimo trabalho. Nesse mundo tinha SharePoint, tinha o WebSphere da IBM, o CQ da Adobe, então são caras de alto nível, e o Drupal estava lá firme e forte, não fez feio, não. O que isso... bom. Mas o Drupal não é deles especificamente, né? A gente pode, na verdade, usar esse cara também e sem pagar nada, o que é mais bacana, porque se eu uso a SharePoint, a Microsoft vai querer morder alguma coisa. Eu não podia falar isso porque a gente é Gold Partner Microsoft. Mas todo mundo sabe que é assim que funciona, muito bom também para eles. Então, antes de entrar em qualquer coisa, a gente tem que entender o que é sinergia, né? Sem entender o que é sinergia, a gente não consegue nem estruturar um pensamento sobre como é que a gente pode levar o nosso negócio / nossa carreira. Porque alguns de vocês podem ser empresários individuais, alguns podem trabalhar para algum lugar e querem crescer nesse lugar que vocês estão.
Então, em tudo, até para casar, se alguém aqui resolve fazer isso, não estou aconselhando, mas enfim, também vai ter que ter sinergia com a pessoa que você escolheu. Pode ser uma pessoa, não importa sexo, idade, etc. Bom, aí eu vi essa imagem na internet, eu falei, é meio feio esse desenho, eu concordo, mas ele é o que melhor representa o que eu acho de sinergia, né? Então, qualquer um desses meia dúzia de camaradas que estivessem tentando pegar essa fruta sozinhos, eles iam gramar muito para ter que subir nessa árvore e pegar essa maçã. Então, é muito disso, né? O pessoal, para fazer isso, se a gente começar a pensar, se divide. Bom, eu fico embaixo na base, eu sou mais forte, eu sou mais gordo, sou mais parrudo, ponho mais miúdo para subir lá, e a gente, combinado, ganha um poder que qualquer pessoa que vá competir comigo de forma desagregada, ou seja, se eu tiver um grupo de 6 pessoas, os 6 trepando na base da árvore, não vão ser páreo para esse grupo que estão trabalhando em sinergia. Não é isso? Em resumo, sinergia é quando a soma de 1 mais 1 dá 3. Okay? Sem isso, não existe sinergia. Então, você tem que somar 2 forças e ganhar mais do que as 2 forças separadas. É muito esse exemplo, né? Então, eu podia ter 6 forças aqui, trabalhando de forma independente, e, trabalhando de forma conjunta, eles têm muito mais eficácia para desempenhar uma tarefa. Outro ponto interessante da sinergia é que tem que haver complementaridade. Ou seja, 1 mais 1 igual a 3 é uma lei, ok? Sem isso, não existe sinergia. Mas existem outros fatores também que importam para a gente analisar quando uma relação consegue ganhar sinergia. Uma delas é a complementaridade, ou seja, quando você complementa o grupo que você faz parte, ou quando você recebe alguém no teu grupo que complementa a tua atividade, você também está ganhando sinergia, né? Então, por exemplo, você é um empresário de Drupal, mas na tua equipe ninguém é um monstro na parte de banco de dados. Bom, é bom ter alguém de banco de dados perto, porque você nunca sabe o que vem pela frente em termos de projeto, esse cara complementa a tua equipe. Você, junto desse cara, consegue pegar projetos mais ambiciosos. Eventualmente, aparece um cara que é bom de front-end, HTML, CSS, eventualmente o cara também é designer, o outro chapa é designer. Aí você começa a falar, opa, quando eu estava sozinho e falava eu fazia Drupal, eu tinha que fazer umas gambi naqueles templates que eu pegava para falar que eu fazia alguma coisa que presta. E agora não, agora eu faço ao gosto do cliente, já ganhei pontos nessa escala de qualidade de atendimento. Então, eu ganhei competitividade. Outra coisa é ganho de escala, né? Como é que eu dou um exemplo de ganho de escala? A USP paga por esse prédio. Está pago, né? Se o comitê organizador dessa Drupal Camp entrou em contato com a USP, é porque houve sinergia, né? A USP tem o espaço, a gente tem o evento é bom para a USP, o espaço sem custo é bom para a Drupal Camp, então vamos juntar essas forças e vamos fazer negócio. Então, você começa a ganhar escala quando você, sobretudo, em termos mais práticos, você diminui custo fixo através do uso de ganho mesmo de capital. Então, se você tem uma pessoa nos recursos humanos da sua empresa e ela administra uma equipe de 10 pessoas, quando você tiver 15 pessoas, você continua pagando um salário de recursos humanos, mas você tem 15 pessoas debaixo desse guarda-chuva. Então, isso faz parte de sinergia também, né? É uma conta onde 5 mais 10, para formar essas 15 pessoas, tem mais competitividade do que 5 pessoas separadas das outras 10. Outro ponto importante também, quando a gente fala de sinergia, é capilaridade geográfica, né? Um outro ponto que a gente pode avaliar é você entender quais parcerias eu posso ter que me alavancam uma presença regional ou global sem que eu tenha que montar um escritório fora. É um pouco do caso da Itelios, a empresa que eu sou sócio. Eles são franceses, estão em Paris, e abrimos um escritório no Brasil, não fui eu o fundador, mas foi uma ideia bacana, porque o Brasil é mais barato, eu consigo atender o mercado europeu a partir do Brasil, a Europa consegue mão de obra mais barata. Então, essa capilaridade geográfica que a gente ganhou, escolhendo ser um sócio de uma empresa estrangeira, nos dá sinergia.
né? Se eu estivesse sozinho no Brasil, eles sozinhos na França, nem eu ia prestar serviço para a Europa e nem eles iam comprar serviços mais baratos aqui no Brasil. Esse tempo entre nós aqui já passou um pouco, porque com o câmbio do jeito que está, não é a mesma vantagem que já foi antes, mas, de qualquer forma, isso ainda é muito positivo para a gente, até porque a gente tem um bom intercâmbio tecnológico. Então, capilaridade geográfica também é uma coisa que vocês têm que pensar para ganhar sinergia em negócios. E diminuição de riscos, né? Porque quando você tem mais pessoas, ou mais empresas, ou mais negócios juntos em uma empreitada, você divide os riscos, né? Então, o que você fazia sozinho, porque você tem o teu conhecimento, você começa a ter o conhecimento de outras pessoas, de outros grupos, de outras culturas, de outras empresas. Bom, incubando, por quê? Né? Por que eu falei que essa palestra se chama Incubadora de Projetos em Drupal? Incubação de empresas ou projetos é um projeto ou uma empresa que tem como objetivo a criação ou desenvolvimento de pequenas empresas ou microempresas apoiando nas primeiras etapas de suas vidas. Essa é uma definição que eu peguei do Wikipedia, na verdade. Então, incubar pressupõe-se que existe uma estrutura maior que vai pegar uma estrutura menor, crescente, e vai, como uma galinha, chocar esses ovos, chocar esses pintinhos para que eles ganhem força e ganhem vida própria ao longo do tempo. E quem ganha com isso? Todo mundo, na verdade. Isso é bastante interessante. Por que incubar? Por que ser incubado? Ajuda a viabilizar projetos. Quando você está em fase de expansão, crescer é perigoso. E crescer, normalmente, é caro. Então, você pode optar entre crescer organicamente ou crescer através de outras estratégias empresariais que a gente vai ver logo na sequência. Uma delas é você ser incubado. Então, você entra num espaço que já tem mais preparo, porque ele vai te agregar capacidades. Quais capacidades que vão ser integradas no teu negócio? Capacidades intelectuais, porque você tem um grupo de pessoas que têm experiências diferentes das que vocês têm, experiência administrativa, sobretudo, que é uma área muito apartada de tecnologia, experiência de gestão de projeto, eventualmente, experiência em outras tecnologias complementares, experiência comercial, experiência em administração de pessoal, e por aí vai. Eventualmente, existem benefícios fiscais que você pode obter sendo uma empresa incubada, sobretudo quando você tem parceria com universidade, etc. e tal. Você consegue agregar capacidades financeiras, ou seja, recursos para você crescer, porque quando você começa a pegar projetos maiores, você começa a descobrir, normalmente você descobre do pior jeito, que você precisa ter muito dinheiro para fazer esses projetos. Porque o projeto começa e você tem que botar um grande esforço para ele acontecer, aí você está crente que aqueles 50% de entrada vão garantir o projeto todo até você acabar, e você começa a ver que nem sempre essa conta fecha. Então, ter um irmão mais velho financeiro que te aporta a grana é uma coisa muito confortável e muito positivo para empresas em desenvolvimento. Outro ponto é infraestrutura. É o caso que eu dei aqui da USP. A USP tem essa infraestrutura, ela incubou o evento Drupal Camp aqui. É um evento nascente, um evento que precisa ganhar sinergia através de parceiros. Então, o evento buscou a USP, buscou empresas, buscou profissionais liberais, estudantes, para conseguir ganhar corpo e fazer a coisa acontecer. E estamos todos aqui, um evento que teve pleno sucesso, atingiu não só visitantes de São Paulo, mas de outros estados, até de outros países. E por que incubar um projeto? Para viabilizar maiores conquistas. Se você tem um projeto de produto, ou você tem um projeto de ganhar um serviço, e você está plenamente confortável com os recursos que você tem, você não precisa de nenhum parceiro, não precisa incubar nada. Agora, se você está buscando conquistas maiores, por exemplo, existem projetos onde você tem que apresentar uma solução 360 graus. Ou seja, o camarada quer que você tenha uma equipe de Drupal, uma equipe de suporte técnico, atendimento, uma equipe de atendimento à infraestrutura, uma equipe que vai fazer o hosting, gerenciamento de hosting, uma equipe de design gráfico, uma equipe, enfim, o cara quer tudo, senão para ele não serve. Então, você está ali, você está atendendo um cliente há muitos anos, o cliente gosta do seu trabalho e ele fala,
eu quero que você faça o meu projeto. Eu gosto de você, eu te dou prioridade nessa concorrência. Mas e aí? E como é que você vai sair de um escritório de 5 pessoas, 10 pessoas, para um escritório de 30 pessoas? Da onde vem a grana? Da onde vem a experiência para gerenciar um universo que é totalmente diferente do teu? Então, nesses momentos, você contar com experiência e infraestrutura maior faz todo sentido. Oferecer soluções mais complexas, como eu disse, em projetos 360, dividir riscos, porque quando você tem mais pessoas envolvidas no negócio, o risco não é só seu. Se der certo, todo mundo vai ganhar. Se der errado, todo mundo vai perder. Então, tem mais gente cuidando para que o teu projeto tenha sucesso. E isso é um outro fator muito importante. Ganhar conhecimento é um outro ponto que a gente tem que sempre lembrar, porque o projeto de incubadora acaba, a experiência fica. Então, é um outro ponto muito interessante de você ter algum tipo de parceiro de sinergia para tocar os seus projetos. E acelera o crescimento, porque você imagina, se você precisa de uma infraestrutura, de hosting, pessoas, gestão, fibra ótica, cabeamento, etc., para você criar tudo isso do zero, com certeza demora mais do que você encontrar um parceiro que já está preparado para isso. E tempo é dinheiro. Mas incubar o quê? Né? O que a gente pode incubar, falando agora do nosso mundo Drupal e etc. Contratos de projeto de consultoria. Né? Então, eventualmente, você tem um contrato que você não tem total habilidade, recurso ou disponibilidade de tempo para tocar, você arruma um parceiro e toca esse parceiro junto. Nós tocamos muitos projetos de parceiros que não têm uma equipe grande de tecnologia como a nossa e todo mundo ganha dinheiro muito feliz. Então, isso funciona bem normalmente. Via de regra, são empresas não especializadas em tecnologia, mas temos empresas de tecnologia que nos procuram para fazer parcerias e viabilizar projetos maiores e mais complexos. Produtos web. Então, se você tem uma ideia de criar um produto, por que não pensar num parceiro que pode te ajudar com isso e fazer a coisa crescer? E desenvolvimento de tecnologias, né? Novas tecnologias, projetos ligados à academia, universidade, inovação, inovação disruptiva e tudo mais. Bom, agora eu vou falar um pouco de formato de negócios, para trazer um pouco do que existe no mundo empresarial e que a gente vê alguma coisa no mundo de TI, mas não é muito familiar no nosso dia a dia. Bom, eu falei de incubadora, né? Mas você também pode obter financiamento de projetos. Existem financiamentos públicos para desenvolvimento de tecnologias. Um deles é o FINEP. FINEP, eu não sei quem de vocês teve acesso, quem de vocês já ouviu falar. É um fundo, é um investimento a fundo perdido que o governo faz em novas tecnologias. Cada ano eles têm um edital diferente, com um propósito. Eles aportam a partir de R$1 milhão nas ideias. Esse é o número que eu tenho quando eu apliquei. Não ganhei, infelizmente, mas conheço gente que captou FINEP. E o FINEP te dá a grana para você tocar o projeto que você quer. Claro que ele fiscaliza, ele quer ver esse projeto entregue. Mas o FINEP é uma fonte de recursos públicos fantástica para quem está desenvolvendo novas tecnologias. Então, que eu me lembre, eu já vi edital de tecnologia ligada à Copa do Mundo, produtos de segurança, produtos de escalabilidade de informação e distribuição de conteúdo. Eventualmente, até um projetinho Drupal podia ter pego. Qual é um projeto real que você pode falar? Eu conheço um projeto que nasceu aqui na USP, num laboratório chamado Cidade do Conhecimento. Né? A Cidade do Conhecimento queria fazer um projeto de emancipação digital. O que é isso? É fazer que, ao invés de educar pessoas para usar computadores, treinar e capacitar pessoas para que elas transformem computadores, câmeras e aparelhos de celular em algo que dê dinheiro. Então, os camaradas fizeram alguns projetos, um deles que eu vou contar foi numa tribo do Xingu. Então, o cara fez esse projeto e executou, foram para uma tribo no Xingu, com celulares, gravadores e câmeras fotográficas. Os índios criaram ringtones e wallpapers, que foram vendidos posteriormente para download. Ou seja, o camarada que ia aprender a mexer no computador para fazer nada, aprendeu a mexer no computador para ganhar dinheiro.
Então, esse foi um dos projetos premiados pelo FINEP. Eu não sei a cifra que foi aprovada nessa ocasião. Mas, se vocês procurarem, vocês vão encontrar muitas empresas que foram financiadas pelo FINEP e foi um excelente empurrão para todas essas empresas. No começo, o FINEP era muito ligado à universidade, tá? Hoje já não. Hoje, eu não sei como anda, para falar a verdade, o ano passado eu não pesquisei para aplicar. É uma concorrência grande, afinal, quem não quer ganhar R$1 milhão de presente, entre aspas, de presente? Não é o Big Brother, né? Você tem que fazer o projeto. Então, vale a pena vocês darem uma olhada, não só no FINEP. O FINEP tem esse investimento a fundo perdido, mas tem outras linhas de financiamento e etc. Tá? Vale a pena dar uma olhada. E deu certo. Esse projeto dos índios do Xingu foi publicado até pela BBC de Londres. Ou seja, foi um negócio fantástico, muito bacana. Outro formato de negócio são os grupos, né? Então, você tem o Grupo Silvio Santos, né? Todo mundo conhece. Vocês assistem, eu sei que vocês assistem, ninguém vai falar que assiste, mas vocês assistem todo domingo, que eu sei. Então, tem o Roda Roda Jequiti, né? Vocês assistem, todo mundo assiste. Aí ele vai lá, faz aquele programa maravilhoso, dá uma puta audiência, e ele tem um produto que é dele mesmo, o Jequiti é dele, é do Silvio. Então, ele tem a mídia e ele tem o produto. Não é uma relação de sinergia? Espera aí, eu tenho o produto, eu preciso comprar propaganda. Mas por que comprar dos outros se eu tenho a propaganda aqui? Então, 1 mais 1 dá mais que 2. Vamos fazer um grupo. Né? O baú da felicidade. A avó de vocês comprou, vocês não. Talvez a avó de vocês tenha comprado alguma vez. Ela foi... O que é gozado do SBT é que, não sei se vocês já repararam, todos os comerciais do SBT é de produtos deles. O baú que é do Silvio Santos, no SBT, não tem propaganda de alguém da Globo no SBT, é do baú, é da novela do SBT, é do Jequiti, é da Telecena. Pois é. E o Silvio Santos não é o que a gente chama de cara pobre, né? Então, parece que faz sentido essa história de grupo. Aliás, eu vou aproveitar, me interrompam constantemente, por favor. Tá? A ideia não é ficar aqui contando o segredo do sucesso, até porque se eu soubesse o segredo do sucesso, eu não ia contar para vocês. Mas é muito mais provocar algumas ideias, expor algumas coisas novas para vocês começarem a pensar um pouco diferente em desenvolver negócios. Existe um outro negócio chamado consórcio. Tá? O consórcio enfim, eu não vou entrar aqui na denominação legal do que é formar um grupo de consórcio. Tá? Mas os consórcios são agrupamentos de diversas empresas para executar um projeto. Tá? Então, por exemplo, vou pegar o mais em voga hoje, o consórcio Linha Amarela do metrô. Se você observar, quem está fazendo a linha amarela do metrô não é o governo. Não é o governo? Não, não é. É uma empresa? Também não é. São várias empresas, é um grupo de empresas, e não são pequenas, hein? Infelizmente, não fui eu, meus amigos ali, que resolvemos fazer e ganhar dinheiro. São empresas enormes, que mesmo sendo enormes, acreditam que diluir risco, que trabalhar em conjunto, que trabalhar por zona de especialidade é um bom negócio e formam consórcios para entregar grandes projetos de infraestrutura. Bom, existem outros 2 caras, que aí, se vocês quiserem se aprofundar, é melhor ligar para o contador de vocês depois, mas a sociedade em conta de participação e a sociedade de propósito específico. Tá? Só para dar um breve resumo e não fazer uma palestra muito burocrática, que ninguém gosta de burocracia, eu acho. Eu, pelo menos, não. Mas a sociedade em conta de participação é um tipo de empresa, é um tipo de negócio, na verdade, onde você cria um documento que consolida um compromisso entre empresas para desenvolver um determinado projeto. Tá? Isso tem validade legal, isso faz sentido para algumas ocasiões que vocês possivelmente vão enfrentar ao longo da carreira e, sobretudo, do empreendedorismo de vocês. A sociedade de propósito específico já é um pouco mais formal. Tá? Então, ela é a constituição de um negócio formal entre empresas que não são necessariamente responsáveis por tudo. Existe uma empresa que é a principal responsável pela execução do projeto, mas tem empresas coligadas a ela que vão cuidar dessa execução do projeto também. Joint Ventures, que é a união de empresas de forma definitiva ou temporária. A gente escuta muito em Joint Venture definitiva, né? Então, a empresa tal fez uma Joint Venture com a outra, ou seja, um processo de fusão, a gente chama. Que, enfim, legalmente nem existe no Brasil, mas eu também não vou entrar nisso. Mas existem Joint Ventures de projeto.
ó, vamos entrar junto nesse projeto, você faz um pedaço, eu faço o outro, eu já tenho capacidade instalada lá no, vamos falar em construção, tá? Para não ficar muito óbvio aqui o setor de tecnologia. Então, eu tenho uma infraestrutura com capacidade igual a 100 em Manaus. E uma empresa concorrente à minha tem uma estrutura com capacidade 100 em Manaus. Se eu preciso pôr 200 negros lá, pô, cara, por que eu vou crescer um negócio que tem 100 para 200 só para fazer um projeto? Acaba o projeto, eu tenho 100 negros lá que eu tenho que mandar embora, tem a infraestrutura que eu comprei para esses caras, como é que eu vou transportar o móvel que eu mandei lá para 4 horas de barco de Manaus de volta para cá? Pô, não é melhor eu fazer uma parceria com esse chapa? O cara já está lá, tem 100 negros, a gente faz tudo direitinho, ganha dinheiro e perde menos dinheiro. 1 mais 1 deu mais que 3. O Venture Capital, que vocês já devem ter ouvido falar, então são investimentos de risco que alguns grupos, ou eventualmente pessoas, ou bancos fazem em empresas nascentes. Aceleradoras, que agora está na moda, né? Então, o cara, ficou bacana isso. O cara não te dá nem dinheiro, né? Ele te dá um conselho, eventualmente te dá um x-salada por dia, e aí ele ganha uma parte da tua empresa para usar o networking dele, o poder de negócios dele, para alavancar a coisa para o seu negócio. O que não é ruim, tá? Quando você não come nada, um x-salada está excelente, você também é um estudante vagabundo, e está com uma ideia, resolveu começar a trabalhar, ninguém acredita em você, e tem uns caras sêniores que falaram, olha, esse cara pode fazer acontecer, vamos ajudar o cara a se desenvolver. E Angel Capital, que é parecido com Venture Capital, só que é menos dinheiro. Então, o cara põe uma grana na tua empresa, e você faz o teu negócio, e o cara eventualmente vai vender isso no futuro para ganhar mais do que ele pôs, com certeza. Então, como eu já usei o exemplo de construtora, as construtoras, de forma muito comum, de forma recorrente, eu diria, fazem o uso de ações de sinergia para viabilizar projetos. Né? Como eu contei, linha amarela do metrô, mas para pensar, quando vocês estiverem andando na rua e ver um painel de uma obra, vê quem está executando e como, dá uma olhada no jornal, como é que são feitos os consórcios. O trem-bala, que eu ainda quero estar vivo antes que isso esteja pronto, mas não é uma empresa só que vai fazer. São consórcios que disputam a concessão para fazer esse projeto. Você entendeu, cara? Pensa numa coisa. Imagina o dono do Andrade Gutierrez. O cara tem bala. Imagina o cara do Odebrecht. O cara tem bala. Os caras são os donos do Brasil. Se um cara desse para pensar e fala, meu, vamos diluir o risco dessa jaca, vamos pôr os outros caras aqui, porque eu não quero apostar todas as minhas fichas nesse projeto. Você imagina a gente que tem pouca bala na agulha, vamos combinar aqui, ninguém tem dinheiro para queimar, então você tem que tomar decisões inteligentes. Então, se esses caras fazem isso, será que não vale a pena a gente pensar um pouco em se associar? Né? Será que não vale a pena para a gente pensar um pouco em teias de relacionamento, de todos os sentidos, de competência, de tecnologia, de grana, de estrutura e tal? Eu acho que isso é importante para o mercado de Drupal, onde tem muitas empresas muito pequenas que fazem projetos bacanas, alguma empresa que é muito grande, alguma empresa que é média e algumas empresas que não são micro, mas continuam sendo pequenas. Então, para o mercado isso é meio esquisito, né? Porque o cara fala, tá bom, eu quero fazer uma ponte, cara, mas tem a tua construtora de negócio Drupal, né? Mas quais outras tem do teu tamanho? Aí você olha para um lado, olha para o outro, fala, olha, deve ter 2. Né? Então vocês, empresários individuais, empresários de pequenos negócios, né, tá num grande cliente, o cara gosta de vocês, ele fala, me conta, qual é o tamanho da tua equipe? Aí você começa a falar, bom, vou colocar minha mãe também, porque ela me ajuda no financeiro, tal, aquele contador, o boy do contador, aí você começa a inflar para chegar perto de 10, tá ligado? Porque é a realidade das empresas de tecnologia. Agora, você pensa que uma grande marca não fica com 2 pés atrás? É diferente você ter outras estruturas mais sólidas de entrega que o cliente olha e fala, tá bom, você está trazendo um grupo de empresas e vai montar um consórcio? Bom, claro que nem sempre o cliente está preparado para isso, mas é justo, é essa semente que a gente tem que plantar. A gente está começando uma associação Drupal no Brasil. Se as empresas grandes não acreditarem que Drupal é um negócio viável e sustentável, não vai ter dinheiro para ninguém.
O Drupal vai ser mais um desses 500 CMS que ninguém usa, e quem usa tem medo. E se dá mal, porque o cara usa, quer trocar de fornecedor, não tem ninguém à altura para ajudar o cara. Um outro modelo, que também tem sinergia, é o negócio de flat. Eu não sei quantos de vocês conhecem o modelo de negócios dos flats. Alguém aqui tem flat? Próprio para investir, alguma coisa? Então é o seguinte, quando você vai comprar um flat, você tem dois modelos de negócio. E tem um modelo híbrido também, mas essencialmente você pode ter um prédio que você compra um apartamento e tem um condomínio caro para cacete, porque ele tem um monte de serviço e faça o que quiser com o teu apartamento. Põe tua sogra, vai você, põe amante, aluga por mês, aluga na Copa, se vira. Tá? Então, o outro modelo é o modelo de pool, que tem mais a ver com associativismo. O pool do flat funciona assim. Você não tem um quartinho lá que é teu. Não vai pôr teu símbolo do Corinthians lá, não adianta. Você não tem o teu quarto lá para fazer essas merdas. Graças a Deus, né? Senão ia ser feio. Mas você tem uma fração ideal de todo o empreendimento. Então, você tem 1000 apartamentos, como esses, que são administrados por uma gestão comum, com governança, que presta contas para todo mundo, que explica o que está acontecendo, e o que eles ganham divide para todo mundo. Então, qual é a sacada? Ou eu vou ser 100% responsável pelo aluguel do meu imóvel, ou seja, ou eu tenho 100% alocado ao zero, ou eu estou num grupo onde eu vou ter uma porcentagem da alocação total do empreendimento, sem que eu faça nada. Tá? Então, você não precisa pôr anúncio, ligar para o cara para cobrar, fazer vistoria para ver se o cara não entupiu a privada, porque você é meio sacana, o cara não gosta de você. Você não precisa ficar contratando funcionário, você não faz nada. Você tem uma fração. Você não vai pôr teu vaso, aquele vaso horroroso, o símbolo do Corinthians, não vai pôr esse é o lado ruim, mas você tem uma fração ideal de um negócio que anda sozinho. Esse é um modelo muito comum mesmo. O software livre também é um modelo de associativismo, se a gente pensar. Né? Você pega as distribuições de Drupal, você tem uma série de empresas especializadas que lançam suas distribuições e vão compondo um produto que acaba se transformando num baita negócio. Entenderam que em todos os casos, é gente trabalhando junto, é gente se unindo, é gente pensando no grande. Né? Não tem um cara, vou dar uma miguezinha, vou fazer esse meu Drupal aqui. Né? Porque esse cara fica pobre, esse cara não cresce junto. Eu tenho minha construtora, aqui é nós, meu, é eu, o Zé, o Pedro, e é isso. E o cara não anda para frente na vida, o cara fica pedalando, o cara não desempenha. Os grandes caras de negócios, eles têm sócios, eles têm parceiros, eles fazem coisas acontecer com sinergia. Né? Porque crescer sozinho é muito difícil e pouco inteligente. Esse é um modelo de negócio, ele data de 1400 e pouco. Esse é o Grão Bazar de Istambul. Eu não sei quem já pôde estar lá e tal, mas você olha o negócio, cara, são trocentas ruas atulhadas de lojinha, uma do lado da outra. Ou seja, antes de Cabral desembarcar aqui por engano, e assim, não é descobrimento do Brasil, peraí, o cara atracou aqui, falou oi, foi embora, ou seja, o Brasil começou a existir lá para o 1800, alguma coisa assim. Em 1400 já tinha no Oriente grandes bazares onde as empresas ganhavam sinergia. Então a gente faz um teto, o teto da tua loja emenda com o da minha, já dá para as pessoas andarem, o cara compra tempero na tua loja, compra ouro na minha, compra carne de camelo na do camarada, carne seca e tudo mais. Então, os shopping centers, que vêm de mais de 500 anos atrás, também são modos associativistas onde existe sinergia, a sinergia do volume de compras. Né? Então, trazendo isso um pouco para o nosso mundo, você tem grupos de empresas ou empresas parceiras onde você tem, esse camarada faz design, ele me indica quando eu faço tecnologia, eu também indico o cara do design, tem um cara de arquitetura da informação, tem um outro de banco de dados, aí você começa a formar redes que acabam sendo muito mais parrudas e resolvendo muito mais problemas do que você, o contador, o boy, tua mãe, que nem sempre tem punch para fazer grandes projetos.
Falando em marketplace, só para não perder o gancho, uma das grandes ondas do e-commerce hoje são os marketplaces. Né? A Amazon é grande, vamos combinar, são grandes, não são? Ele põe produto dos outros na loja dele. O Walmart provavelmente vai fazer isso. Por quê? Porque, não importa de quem você compra comigo. Compra em qualquer lugar, mas desde que eu ganhe. Você vai comprar no meu concorrente? Se eu ganhar, tá bom. Então, os marketplaces que agora no Brasil vão entrar com muita energia, também são uma forma de ganhar sinergia, de associar pessoas em objetivos comuns. Bom, vamos lá, como é que isso funciona. Se você vai fazer qualquer coisa na vida, faz sentido você saber o que você quer. Né? Eu sei, a gente faz coisas por fazer e nem sabe o que quer direito. Mas quando a gente está falando de negócio, é muito importante a gente saber aonde a gente quer chegar. Então, quais são os resultados que você pode esperar tendo ações associativistas como uma incubadora de projetos? Maior garantia de entrega, porque você tem uma equipe mais forte, mais bem distribuída. Eu fiquei doente, o meu camarada que é chapa pode ir lá no meu lugar. Eu tenho mais serviços para entregar, eu tenho empresas que podem me ajudar a fazer se eu não der conta. Menos riscos, porque você não está fazendo tudo aquilo sozinho. Né? Então, tem um monte de gente olhando para ver se aquilo vai dar certo. E se der errado, você não vai você não vai ter que pagar aquele 100 pau que o teu cliente te pagou sozinho. Então, você divide essa responsabilidade. Mais lucro. Né? Eventualmente, você tem mais lucro, porque vamos pensar naquele exemplo que eu dei de uma obra a 3 horas de barco de Manaus. Se eu usei a infraestrutura de 100 que o meu parceiro tem, eu não construí nada novo, eu já usei o que eu tinha, tudo que eu já tinha feito. Ou seja, aquele computador que você está usando, você tem que usar ele 5 anos no talo, até ele esgarçar para ele se pagar. Se você comprar outro, usa uns 3 meses e não usa mais, o teu dinheiro está indo para o lixo. Né? É o que contabilmente se chama de depreciação. Né? Um ano o teu computador é novo, ele é top, o segundo ano ele é legal, daqui 5 anos você está usando ele como peso de papel, porque já perdeu todo o punch que ele tinha. Né? E aumento de capacidade sem necessidade de investimento. Né? Então, você precisa chegar num investimento muito maior, precisa de fibra ótica, precisa disso por 6 meses, e não vai precisar gastar nada se você se associar com parceiros que têm alguma infra. Benefícios escala, então você consegue, com esse modelo, ter menos limites do que o crescimento orgânico. O teu crescimento orgânico normalmente vai depender do que você tem de tempo e dinheiro, e crescer em parceria você começa a ganhar em escala e não tem mais limite de crescimento. Você pode receber investimento, ou seja, um dos pontos de sinergia que pode ter é caixa. Né? Então, às vezes, você tem um cliente, você tem uma expertise, aparece um projeto grande, você precisa de caixa e vai ter que correr atrás de alguma coisa. Então, você pode correr atrás do banco, ele vai te arrancar o couro, pode, enfim, arrumar um parceiro, qualquer outra coisa. Potencial comercial, que também aumenta quando você tem um grupo maior e mais bem preparado, você fica mais atraente para o mercado. E back-office, né? Quando você tem uma equipe em uma única estrutura, você tem gestão de projetos unificada, ferramentas de gestão de projetos unificadas, recursos humanos, a operação propriamente dita, espaço físico, infraestrutura de telecom e, eventualmente, até gestão financeira. Tá? Porque você está ali, enquanto você e mais 4, você faz as contas, sabe o que está acontecendo. Eu garanto que, quando tiver 30 negros no teu escritório, você vai estar bem preocupado com o que está acontecendo, não vai ter ideia e vai ter que contratar alguém, ou umas 2, 3 pessoas, eu diria. Agora, para que a coisa dê certo, tem pré-requisito. Tá? Não é solução mágica, isso não é uma coisa que qualquer um faz, é só fazer, então vamos lá, vai ganhar sinergia, vou ficar rico, vou ser sócio do Silvio, do Baú. Mas calma lá, você tem que primeiro atender alguns pré-requisitos. Um deles é a ética. Não tem essa de dar migué. Você não engana todo mundo o tempo todo. Quando você é uma empresa que atua sem ética, você vai ser varrido do mercado. Você não ter ética é um prejuízo contra você mesmo. Você não ter ética, você está se matando a médio e longo prazo. Porque você passa a perna num parceiro aqui,
e passa a perna no outro parceiro ali, em pouco tempo, você começa a ser visto como o cara que passa a perna. E quem passa a perna no parceiro, passa a perna na mulher, passa a perna no empregado, é um cara que perde credibilidade. E credibilidade, quando você fala em associativismo, é tudo. Então, claro que eu estou falando para pessoas que, a priori, têm 100% de ética, até que se prove o contrário. Mas vocês vão procurar parceiros. Então, estudem o histórico desse parceiro, vê se ele tem uma posição ética com outros parceiros, vê se ele tem uma posição ética com seus funcionários, né? Se ele paga os funcionários de forma correta, se ele remunera de forma adequada, né? Se ele atende os clientes de forma adequada, se ele trata os concorrentes de forma decente, porque se ele não trata ninguém direito, não é você que o cara vai tratar decentemente. O objetivo tem que ser claro. Então, peraí, vamos entrar na sinergia, eu entro com o pão, você entra com a mortadela, mas e aí? Vamos chegar aonde com isso? Então, pô, eu vou trazer meu pão, você traz a mortadela, a gente vende por R$ 1,50, em vez de você vender por 50 a mortadela e eu 50 o pão, o resto a gente divide, beleza? Então, saiba o que vocês estão fazendo. Tá? Tem que ter começo, meio, fim, indicador de desempenho, tem que ter gol bem definido. Tem que ter princípio. Qual a diferença de ética e princípio? Princípios são coisas que você acredita e uma cultura que você tem, que é muito importante que seja aderente à do teu parceiro. Tá? Então, enfim, isso é do dia a dia, isso é do jeito de trabalhar, isso é do jeito de fazer as coisas. Empresas que têm os mesmos princípios que as de vocês vão ter mais chance de ter sucesso em processos de associativismo e sinergia. Definição de papéis e responsabilidades é muito importante. Tá no meio do projeto, eu estou entrando com uma parte, você está entrando com a outra, começou a fazer água, deu água na infraestrutura. Problema no servidor. E a culpa é de quem? Não, é minha, é sua, é minha, agora deu prejuízo, o projeto, o pão com mortadela, que era para ser uns 50, afundou, porque você não trouxe a caixa de isopor com gelo, e de quem ia trazer a caixa de isopor com gelo? Não era você que tem a mortadela? Não, mas você que é dono da padaria. Cara, defina muito bem com o que cada um entra e quais são as responsabilidades de cada um na cadeia. Os KPIs, né, enfim, nome gringo para indicador de desempenho. Coloque indicador de desempenho. Você sabe o que cada um tem que fazer, não sabe? Começa a indicar. Então, legal, tua parte está sendo bem entregue, a minha parte está sendo bem entregue, somos felizes. Porque senão dá margem para o achismo. Né? Olha, eu acho que o teu trabalho não está correspondendo. Falo, ok, eu me comprometi a te entregar 10, te entreguei 10,5. Então tá bom. Certo? Então, vocês têm que saber como medir o que vocês estão fazendo. Ter garantias, tá? Porque na hora que você vai fazer o deal, né, quando você vai fechar o contrato, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Eu vou entrar com isso, você vai entrar com aquilo, vamos atender o cliente, vai dar tudo certo. E se não der certo? Se não der certo, aí fica ruim, né? Fica ruim. E você garante o quê? Te trouxe para o negócio, você era o responsável por fazer tal parte, você não fez, eu fiz a minha parte. Então, eu construí um lado da ponte, o meu lado está pronto. Construí até a metade da ponte, minha parte está pronta. A tua parte não sai do chão, ficou tosca, o cliente não vai pagar nada. E aí, quem vai bancar? Então, exija garantias dos seus parceiros de negócio. E, por fim, transparência, porque tudo isso tem que ser feito de uma forma muito transparente, de uma forma muito bem integrada, de uma forma muito clara, para que todo mundo veja isso bem. Quando você tem uma pessoa trabalhando sozinho ou uma empresa, é uma coisa. Quando você tem 2, 3, 5, 10, é outra. Então, o empreendimento de flat dá reporte detalhado de tudo que aconteceu, quanto entrou, quanto saiu, como é que entrou, como é que saiu. Não tem margem para o cara ficar lá com uma pranchetinha, mas está alugado, não está alugado. Isso é sério, tem que ser sério, tem que ser transparente. Porque se você acha que aquela tua fração ideal do flat está sendo usada de forma indevida, ou que você está sendo passado para trás, acabou o negócio. Os 250 negros que compraram a fração ideal vão querer desistir, acabou o negócio. E aí fica cada um tentando alugar seu próprio apartamento, um pelo preço mais barato que do outro. Né? Então, acho legal ver que hoje, na verdade, a partir de ontem, existe uma associação de Drupal no Brasil. Eu acho que vai ser muito importante poder trazer para a mesa uma série de discussões
Sem dúvida, uma delas tem que ser empreendedorismo, né? Porque um mercado bem formado é um mercado que é melhor para todo mundo, né? Um mercado onde a gente compartilha de regras comuns, onde a gente não guerreia um contra o outro, onde a gente cresce, porque senão é a briga de quem perde menos, né? Olha, eu vou perder, eu vou botar minha hora homem lá embaixo, mas o cara vai ser varrido do mercado. Vai falar, ó, eu perdi, mas ele perdeu mais. Pô, não dá, né? Tem que ser todo mundo ganhando e todo mundo sempre trabalhando numa base muito ética, muito bem feita. E por fim, eu abro para perguntas e comentários, etc., porque a ideia, como eu disse no começo, é muito mais plantar uma semente, né, uma semente onde a gente começa a pensar um pouco diferente como é que é o desenvolvimento dos nossos negócios e começa a avaliar outras chances de crescimento, outras chances de tornar o nosso negócio mais sólido e mais competitivo. A minha pergunta é, como um pequeno empresário, um consultor ou um desenvolvedor, um indivíduo, pode contribuir com a Itelios? Como seria feito isso? É basicamente a minha pergunta. Talvez eu não tenha formulado muito bem, mas espero que... Na verdade, ela busca uma explicação mais objetiva para tudo que a gente plantou aqui. E existem muitos casos, né? Existem muitos casos que ao longo dos anos eu já me deparei e já trabalhei dessa forma. Vou te falar os casos que eu encontro hoje em dia, tá? Não vou falar de Drupal, mas isso serve para Drupal também. Às vezes, alguns executivos de empresa buscam a Itelios porque eles estão com a capacidade esgotada. Cara, não dá mais para atender, vamos entrar junto na parada. Ou então, cara, eu não sei fazer tal coisa. Vamos chegar junto e vamos ganhar? Ou então, é a história do camarada que tem um negócio pequeno, atende o cliente há muitos anos, o cliente adora ele, o cliente é grande, o cliente tem grana, e ele fala, meu, agora vai ter aquele projetão. Você fala, puta, eu vou concorrer com caras muito maiores do que eu, melhor eu ganhar um pedaço com algum player do que eu ficar assistindo isso de camarote, assistindo a minha própria derrota. Então, o que eu espero com isso é muito mais do que plantar essa semente na cabeça de todos vocês, para que vocês se associem entre os seus camaradas, os seus conhecidos, etc., e deixar uma porta aberta para que vocês batam na porta da Itelios para falar, cara, tem um projeto que eu estou desenvolvendo e esse projeto tem o tal objetivo e a gente pode ter sinergia, porque a gente tem uma mão de obra que pode ficar ociosa, eu posso ter um custo baixo para investir num projeto, não só a Itelios, como outras empresas maiores, a CIT, por exemplo, que eu não sei qual seria esse modelo, eu não sei, os caras parecem que são muito grandes, mas, enfim, tem punch para pegar grandes contas, né? Então, isso ajuda a ganhar conta, ajuda a diminuir risco, ajuda a, de repente, ter um espaço no escritório que você não tem, a poder levar numa sala de reuniões bacana e o teu cliente sentir firmeza no negócio, a desenvolver um produto que precisa de mais gente desenvolvendo, porque você precisa fazer consultoria. Então, todas as formas de trabalho são possíveis. No caso, especificamente da Itelios, a gente não trabalha só com Drupal, então... Pô, o cliente gosta do teu gerenciamento de projeto, mas ele tem que mudar para SharePoint porque é uma diretriz global top-down. E você fala, cara, o cliente quer que você continue, você quer continuar ganhando dinheiro, um dinheiro certo, que é merecido teu, e você precisa de alguém de outra tecnologia. Então, você pode, ou deve, bater na Itelios e outras empresas que trabalham com a tecnologia complementar à tua e viabilizar, e ganhar dinheiro. Toda essa ciência de inventar todos esses modos de associação, eles servem com o único objetivo de ganhar mais dinheiro de uma forma mais segura. Mais alguém? Existe alguma forma de... Você estava falando de financiamento e tal, né? FINEP. Existe alguma forma que eu vejo que esses financiamentos são feitos só para empresas. Existe algum tipo de financiamento, por
Bom, o FINEP, na linha de... Eu falei da linha de subvenção, tá? Do FINEP, eles têm várias linhas. Na linha de subvenção do FINEP, você tem que ter uma empresa muito bem estabelecida para que ele acredite que vocês consigam entregar o que vocês prometeram, que, afinal de contas, 1 milhão é dinheiro, dá para fazer muita coisa. E, para usar esse dinheiro direito, você tem que ter um bom background de gestão, né? Para indivíduos, o que eu tenho visto são as aceleradoras, que vão te dar um background de conhecimento muito forte, eventualmente algum dinheiro para você começar a ter um negócio. Angel Capital, que é o capital anjo dos investidores, pessoa física, eventualmente jurídica, que apostam nessas sementes. E incubadoras de universidades, né? Exato. Então, está vendo como é que a coisa fica mais forte quando você se associa? Então, você é um camarada, todos nós somos indivíduos, né? A partir do momento que eu faço parte de uma universidade, eu já não estou sozinho, eu estou carregando o nome comigo. A partir do momento que eu tenho uma universidade, mais 3 colegas, eu já fiquei maior. A partir do momento que eu tenho um investidor que põe dinheiro, a gente ganhou mais poder. Então, você começa a ter mais possibilidades. Então, eu iria, inevitavelmente, para esses caminhos. A minha recomendação é que você que é um indivíduo, busque, sobretudo, o chamado smart money, tá? O capital inteligente. Porque catar o dinheiro por catar o dinheiro, se for um investidor anjo, se for um banco, se for qualquer outra coisa, ele quer ver dinheiro de volta. E talvez você não esteja preparado em 360 graus para começar a operar e viabilizar uma empresa. Então, ter uma ideia e trazer para uma empresa maior que aposte no teu negócio, ou trazer para um grupo de investidores que também apoiam com conhecimento, pode ser o caminho mais inteligente. Eu não sei se você é professor, mas tem CNPq para pesquisa, tem algumas linhas interessantes para pesquisador e tal. Legal, espero que tenha trazido alguma coisa nova para vocês pensarem, enfim, vislumbrarem novos horizontes, e vamos aproveitar o coffee break, que depois tem mais palestra. Obrigado.